Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A misericórdia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa permear o vosso coração, o vosso lar, a vossa família, possa acobertar a sua vida. A graça de Deus me deu a oportunidade de poder falar com você de coração para coração e lhes anunciar a verdade do Evangelho como ela é. Nós estamos oferecendo gratuitamente a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores, DVDs, CDs e literaturas. É só nos telefonar, o telefone é 0800 722 7360 e o nosso e-mail é feperfeita@gmail.com. Você pode nos assistir 24 horas através do nosso site na internet www.feperfeita.org.br. Amigo e irmão, eu estou há alguns programas falando sobre São Mateus 24. E na nossa última fala e no nosso último programa, eu pude mostrar aos senhores que para Deus cumprir sua palavra, quando Ele promete, Ele deixa as coisas todas em uma linha. Tudo tem que se alinhar. Mostrei no programa passado que para Deus cumprir o que Ele prometera no Gênesis, lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, então Ele alinhou tudo que os profetas falaram. Ele prometeu que seria da semente da mulher, da casa de Abraão, da tribo de Judá, da descendência de Davi, que seria em Belém, que uma estrela haveria de brilhar para conduzir, uma estrela nascerá de Jacó. E disse que para que estas coisas se cumprissem, viria antes dele aquele que lhe precursaria, ou seja, falou da presença de um profeta para o introduzir. Quando ele esteve aqui na terra, ele encontrou uma religião falida, a casa dele transformada em covil de ladrões e salteadores, e ele encontrou um povo completamente apostatado. A política, os reis estavam comprometidos e nós encontramos que no seu nascimento, um louco chamado Herodes, construtor de grandes obras, de grandes projetos arquitetônicos, deveria estar no trono, deveria estar conduzindo a política em Israel naquela época, porque ele seria usado para matar as crianças. E além de assassinar as crianças de 2 anos abaixo, mais tarde a história registrou que ele assassina os seus próprios filhos e esposa. É uma lástima, mas a política tinha que estar sendo conduzida por loucos para que tudo estivesse em ordem. Eu afirmo, Deus nunca muda a sua maneira. Se você ver Deus fazendo uma coisa uma vez, observe que Ele fará aquilo sempre. Então, nós teremos que seguir adiante
para ver agora como as Escrituras estão se alinhando. Quando nós chegamos no finalzinho da vida de Jesus Cristo aqui na terra, ele nasceu, ele foi ao Egito, ele voltou para Nazaré, ele cresceu por ali e aos 30 anos ele sai de Nazaré, encontra-se com o profeta precursor que era João, porque a Bíblia não pode se chocar. E no Velho Testamento você pode olhar, e veio a palavra do Senhor a Isaías, a Jeremias, a Amós, a Obadias. A palavra vem ao profeta. E agora Cristo, a palavra em carne humana, a palavra feito carne, ela é que teria que ir ao profeta João Batista. Não é o profeta que vem à palavra, é a palavra que vai ao profeta. E agora estava ali um quadro extremamente bonito, Deus e seu profeta. E agora o próprio Deus se submeteria àquilo que ele próprio instruiu o seu profeta a fazer. Isso é tremendo. Deus não cobra nada de ninguém que ele não esteja disposto a fazer. Que aquilo não faça parte do seu programa. Então, nós vamos ver que o profeta estava ali. O louco estava lá e a religião estava completamente desorganizada juntamente com a sociedade. É só você olhar o livro de Malaquias, o último dos profetas do Velho Testamento, e olhar no Evangelho de São Mateus, um capítulo antes do que nós estamos estudando, e Jesus dedica o capítulo 23 do Evangelho de Mateus todinho para falar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A religião era uma hipocrisia. Será que é diferente hoje dos nossos dias? Ou as coisas estão alinhadas para que a profecia se cumpra como estava se cumprindo na vida de Jesus Cristo? Aqui estamos nos momentos finais da vida de Jesus, antes que ele vai ser entregue para que seja morto, para que as Escrituras se cumprissem. Ele profetiza que o templo onde as pessoas tinham fé iria cair. Ele disse que a religião do homem vai fracassar. Ele era o próprio templo que aquele templo prefigurava. Ele era o templo de Deus. Aquele era apenas uma figura. O verdadeiro templo somos nós. E a igreja? Se a igreja, o templo, está falido, imagine aqueles que frequentam o templo. Amigo, então Jesus profetiza: isto vai cair e não ficará pedra sobre pedra. Isto demora 40 anos para que isto se cumpra. Primeiro, o povo tem que dizer que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A religião vai ter que dizer: crucifica-o, crucifica-o. E a política, lavar as mãos e dizer: é assim que o povo quer, é assim que a religião quer. Nós seguimos então a história. E Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E para aqueles que eram opositores do cristianismo, diziam que Jesus houvera tido o seu corpo roubado pelos seus discípulos e que agora seus discípulos, de uma maneira frenética e fanática, se reuniam a cada primeiro dia da semana com um comportamento canibal para comer um pedacinho da carne e tomar um pouquinho do sangue do defunto. Isto é o que escreveu Joséfo a respeito daqueles que eram cristãos, que foram chamados de a seita dos nazarenos. Vamos seguir. E a história continua. E Roma está sob o domínio. E uma rebelião insurge lá na fortaleza que o Herodes houvera construído em Massada. E os essênios vêm e tomam
de Roma o poder naquela região e tomam aquela fortaleza. O Império de Roma, naquela época, era dirigido por Nero. Nero era filho de uma mulher com outro homem e que sua mãe casara-se com o imperador e promoveu uma conspiração e assassinou o próprio marido para colocar o filho Nero no trono como imperador. E ela conseguiu e o fez. Só que a influência da mãe era tão grande que o próprio Nero se sentirá inseguro com a sombra de sua mãe. Porém, enquanto Nero governava, e daqui um pouquinho ele próprio incendiou Roma, ele era um louco. Eu estou dizendo que Deus precisa colocar loucos na política para que possa as Escrituras se alinhar e se cumprir. Hoje tem se cumprido estas Escrituras, mas vamos seguir um pouquinho. Então, lá estava o Nero no trono e agora incendiou. E a culpa sempre foi dos cristãos. Não somos nós, os cristãos, que somos chamados hoje de retrógrados e conservadores? Será que desejamos o mal para o povo quando queremos famílias organizadas? Quando estamos pregando contra a aberração da vida social libertina, que nada trouxe para a sociedade senão drogas, crime, adultérios, filhos sem pai, família desorganizada e o caos em que a sociedade se encontra. Mas a culpa é nossa. É nós que somos atrasados. Não há mais felicidade, não há mais paz, não há mais segurança. E a culpa, por certo, é do cristianismo. Não são das telenovelas, não são dos intelectuais que arrastaram e levaram o povo para a desgraça em que estão. Não, não é da política, que assinou leis e que está simplesmente acobertando toda esta sujeira que nós estamos vendo. É da religião, é da Bíblia. O caos é o cristianismo. É nós que somos os quadrados, os que estão passados de moda. Muito bem, meus amigos. Roma foi incendiada por Nero. A culpa foi dos cristãos. Quando os essênios tomaram a fortaleza de Massada e estavam ali e se esconderam ali, se apoiaram ali, Nero convocou um dos seus mais ilustres generais, por nome Vespasiano. E Vespasiano foi encarregado de vir para sufocar aquela rebelião da Judéia. E ele veio e conseguiu êxodo e trouxe consigo, junto com os seus soldados, os seus aquartelados, o seu filho, que era seu assessor, chamado Titus. E Titus estava ao lado do seu pai. E enquanto eles venceram Massada, Nero designou a Vespasiano para agora controlar a situação de Jerusalém. Ora, Jesus houvera profetizado. Nero não sabia. Vespasiano não sabia. Jesus havia dito que Jerusalém seria sitiada. Aqui está no Evangelho de São Mateus. Quando, pois, virdes a abominação e a desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha, eu vou dizer a vocês o que aconteceu. Vespasiano, então, marcha para sitiar Jerusalém. 3 dias ou 2 dias antes, o escritor Joséfo, o historiador Joséfo, que era um historiador imparcial, nem cristão era, escreve dizendo:
que 2 ou 3 dias antes que Vespasiano chegasse a Jerusalém, um grupo de canibais aos discípulos de Jesus, sem explicação alguma, deixaram Jerusalém e partiram em direção da Bereia. Sabe o que aconteceu? 3 dias depois, Vespasiano chegou. Jerusalém foi sitiada. Mas os cristãos verdadeiros estavam fora de Jerusalém. Não estavam em Jerusalém. E Vespasiano, com seu filho e o seu exército, não chegou e não invadiu. Ele sitiou. E as portas se fecharam. E os muros se trancaram. E o povo estava ali dentro. E ele esperou que os víveres, os alimentos, o gado, tudo o que eles pudessem ter de alimentação acabasse. Por 2 anos, a miséria e a fome sitiou Jerusalém. Meu caro amigo telespectador, diz o escritor Joséfos, um grande historiador, que comeram os alimentos, comeram as cascas das árvores, comeram as folhas das árvores, comeram a carne dos seus cavalos. E quando não tinha mais o que comer, dizia uma vizinha para outra: hoje comamos o meu filho e amanhã comeremos o teu. Quando eles estavam extremamente acabados e fracassados, então Jerusalém sitiada por quase 2 anos. Nero, depois de incendiar Roma e arrastar pelas ruas a sua própria mãe e matá-la, porque sentira que a influência da sua mãe, que matou o antecessor, o marido, para colocá-lo era grande, ele agora, dada uma pressão, se suicida. Vespasiano é chamado para voltar para Roma. Mas antes de voltar para Roma, para concorrer para ser o próximo imperador, ele deixa em seu lugar Titus, também general, para comandar aquela execução dos judeus. E antes de partir, disse: a primeira coisa que quero que você faça quando entrar em Jerusalém é destrua este templo dos judeus. Ele não sabia que ele iria dar cumprimento ao que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. Mas o templo de Jerusalém, que houvera sido construído por Herodes, era magnífico, era bonito, era a obra mais bonita da cidade e mais crida. Quando Vespasiano partiu e chegou na Alexandria e foi aclamado imperador, seu filho disse para a sua guarda, os seus soldados: quando entrarmos, não destruam o templo. Agora fica a palavra do homem contra a palavra de Deus. Jesus disse: o templo terá que ser destruído. Titus, contrariando tudo, disse: não destruam. Mas quando eles invadiram Jerusalém, os judeus correram para se refugiar no templo. E foi ali que os soldados atearam fogo em tudo. E quando Titus olhou, o templo estava em fogo e caiu. E foi destruído. E você sabe, e eu sei, já estive lá algumas vezes, não ficou nada. Apenas a parte do muro oriental do templo está lá, mas o templo caiu. E naquele lugar havia uma profecia: se levantará, o que o profeta Daniel disse, quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, no lugar onde era o templo, se construiu uma mesquita. A abominação está no lugar sagrado. Meu amigo, isto é uma figura perfeita. Nós não temos mais um lugar sagrado. Você sabe perfeitamente que a igreja desenvolveu um papel completamente abominável diante de Deus. Quando você tem
três pessoas numa divindade. Três pessoas é um ensinamento que a igreja passou para os seus fiéis, construiu no lugar sagrado, no lugar onde havia o único Deus verdadeiro. Tem hoje uma doutrina chamada Trindade. De onde ela vem? Do paganismo. Paganismo é Deus ou é demônio? Veio do paganismo. Ela tinha nomes de divindades do paganismo, Júpiter, Juno e Minerva, que agora vai ser tomada e colocada um outro nome, Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade não são três pessoas, mas são três ofícios ou manifestações do mesmo Deus. De um Deus que é espírito e que precisava de um corpo para ser visto, para atuar aqui e depois voltar à forma de espírito para guiar, proteger e abençoar seu povo. Três ofícios substituídos por uma doutrina pagã. Para fortalecê-la, mudaram o batismo em nome de Jesus Cristo para os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, omitindo o nome para contrariar o que Jesus pediu, porque Satanás odeia o nome de Jesus Cristo. O nome que abençoa, o nome que cura, o nome que salva, o nome que liberta e o nome que todos os joelhos nos céus e na terra haverão de se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, não um, mas o único Senhor. Amigo telespectador, no lugar sagrado virou abominação, então aonde se tinha uma festa que comemorava o aniversário de Baal, transformaram no aniversário do Filho de Deus. Numa virgem que concebeu, que foi escolhida para ser aqui na terra aquela que haveria de dar à luz, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, foi transformada numa deusa. E no nosso século e no nosso tempo, quando a mulher saiu da condição subserviente ao homem e se tornou senhora da situação, ela também é aclamada pelo Papa João XXIII como tendo sido ressuscitada. Isso se torna um dogma em 1950. E ela é a rainha dos céus. E Deus está em queda e em baixa, como o homem está em queda e em baixa na sociedade. E tudo que querem, requerem a Nossa Senhora. Não é assim que dizem os católicos? Pode falar o que quiser de Deus, mas se você falar da Nossa Senhora, você arranjou o problema. Maria era a senhora de José, não minha. Maria é uma mulher que merece respeito porque ela era uma virgem e uma senhora honrada, mas nunca uma intercessora. Não, senhores. Mas aqui está então. Quando Titus entrou, o templo caiu e a profecia se cumpriu. Você vai ver que lá estava perfeitamente a política através de um representante. Roma estava ali para destruir aquilo que era sagrado. Escutem, por favor, tem que se cumprir o que Jesus disse aqui no final do capítulo. Ele disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. O templo caiu, a diáspora aconteceu, nunca mais aquele lugar se soergueu. Desde o ano 71, e nós estamos hoje no ano 2013, nunca mais aquele lugar foi soerguido, nunca mais aquele lugar brilhou. Acabou, porque assim estava escrito. Mas esta era a resposta de Jesus para o fato que a religião do homem iria desaparecer e ele, a verdade, o verdadeiro templo, o verdadeiro Deus, fora rejeitado. E eu quero dizer a você, as pessoas rejeitam o nome de Jesus para seu batismo e dizem é heresia. E novamente você vê a religião crucificando a Cristo. Os homens rejeitaram a Cristo, a sociedade rejeitou e viram as costas. Quando eu venho falar das palavras de Cristo, eles dizem assim: Bíblia é coisa do passado. Quando eu estou pregando o Evangelho, há aqueles que estão na apostasia e dizem: isto não é assim, Deus só quer seu coração.
Deus não está olhando para o que você fez ou o que você faz. Ele quer apenas que você vá à igreja. E nós temos hoje o mesmo quadro da religião. Lá naqueles dias, a maneira de tirar dinheiro do povo era através de pombos, de cordeiros, de animais para o sacrifício no templo. Hoje é Bíblia. Hoje são DVDs. Hoje são livros. Hoje são mandamentos dos dízimos, dos desafios, e as pessoas pregam um Deus que é extremamente materialista e um Deus que é um cafajeste que o dinheiro compra. Um Deus corrupto. Um Deus que, sabe, se você fizer um desafio e trazer uma grande oferta, ele fecha os olhos, ele não se importa como você vive, como você veste, o que você fala, o que você faz, o que você vê, o que você... Ele não se importa com nada, desde que você seja frequentador do templo, e isto é a religião do homem, e esta é a abominação em que nós estamos olhando, a religião aonde ela se meteu. E agora, nos nossos dias, você vê que os fatos modernos, os eventos que estão tomando lugar, acontecem para fazer a Bíblia brilhar e dizer: estou aqui, estou cumprindo e você não está percebendo. Você já percebeu que nós temos um país que é chamado de democrático, que tem uma Constituição que foi promulgada em 88 e que esta Constituição diz que um casamento é de um homem com uma mulher. Esta é a maneira que o casamento era reconhecido nesta nação na época da Constituição. Mas você tem que entender que assim como César assinou um decreto para que Maria fosse de Nazaré a Belém, e isto chocou, as próprias pessoas não entendiam por que aquilo. Você vai ver que por cima daqueles que fazem a Constituição, que é o legislativo e a voz do povo, como é chamada a Constituição de cidadã, um Supremo, alguns ministros, poucos homens, pegam uma caneta e, passando por cima da Constituição, diz: homem casa com homem, mulher casa com mulher, e acabou a história aqui. E isto vai e desce de garganta abaixo, não importa o que a Constituição diga, sabe? A Constituição, para eles, não tem nenhum valor. Mas eu quero dizer uma coisa que tem valor aqui, ó. Chama-se Bíblia Sagrada. E aqui isto não pode passar, porque aqui estava a Escritura alinhada para o tempo que nós estamos vivendo, que não tenho tempo para falar, mas nos próximos programas eu vou entrar no assunto, que é a próxima pergunta: que sinal haverá na tua vida? Oxalá que você possa ver. Vamos orar, meu tempo acabou. Pai, abençoe o povo, abra os olhos e o entendimento para que eles compreendam as Escrituras. É minha oração, ajuda os lares e as famílias a se salvarem, em nome de Jesus. Amém.